A Nossa Senhora cada palavra dessa reflexão e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus vem nos dar um ensinamento importante na liturgia de hoje e também uma oportunidade catequética sobre também a existência do mal, não como só uma coisa abstrata, mas como um ser, uma pessoa que age, como nós vimos Jesus praticando um exorcismo no Evangelho de hoje. Cabe, claro, uma catequese, mas primeiro quero abordar uma coisa muito importante, que a primeira leitura do livro do profeta, da profecia de Amós, capítulo 5, que a igreja traz hoje como primeira leitura, é muito forte o que o profeta fala para o povo, né? Fala em nome de Deus, dizendo: se me oferecerdes holocausto, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso dos vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúria dos teus cantos, não quero ouvir a toada de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Aqui o Senhor dá uma dura repreensão ao culto somente externo, ao cultivo de uma fé, uma religião somente de cumprimento de preceitos e de eventos, né? Jesus, Deus aqui na boca do profeta Amós, ele nos fala uma coisa muito mais profunda do que somente se a gente ler e passar superficialmente por essa leitura. É muito forte o que o profeta diz aqui. Como se, aqui está dizendo no versículo 23 do livro de Amós: livra-me da balbúria dos teus cantos e não quero ouvir a toada de tuas liras. Já pensou ouvir isso da boca de Deus? Livra-me dos teus cantos, não quero ouvir a balbúria de tuas, não quero seus holocaustos, vai dizer no versículo 22, não quero teus sacrifícios, não quero a gordura dos seus novilhos gordos, diz no versículo 21, me aborreço e rejeito vossas festas, não me agradam vossas assembleias de culto. Olha que forte isso, olha que forte, e como isso deve acender um sinal de alerta a todos nós, que corremos sempre esse perigo de nos acomodarmos a uma prática externa da religião. Às vezes até, como diz São Paulo aos Gálatas, se começa a praticar no espírito, mas com o tempo vai se acostumando, vai se esfriando, e depois a hora que vai ver, tá só a casca. Tá praticando uma religião de preceitos e uma religião externa. E aqui é claro no profeta Amós como Deus repudia esse tipo de atitude. Ele é muito forte, que ele fala: não quero nem ouvir o que vocês estão cantando, não quero saber desses sacrifícios, não quero, me aborreço as suas festas, os vossos cultos. Olha que forte. Porque no final, no versículo 24, da leitura do profeta Amós, capítulo 5, diz assim: que a justiça seja abundante como água, e a vida honesta como torrente perene. Deus admira esses ornatos interiores, a vida honesta. A vida honesta, acima da prática do culto, acima da prática dos cantos, dos sacrifícios, da religião externa, da prática externa da religião. O coração honesto diante de Deus. O coração sem fingimento,
sem falsidade, que se preocupa apenas em agradar a Deus mesmo. Não tem outro objetivo, não quer autopromoção pessoal, não quer autopromoção de sua comunidade, não quer autopromoção de sua religião, quer agradar a Deus. Coração honesto, que reconhece suas fraquezas, reconhece que não é nada, que é um pecador como todos os outros, e que depende da graça de Deus a cada dia para caminhar. Isso agrada o coração de Deus. Um coração honesto e uma justiça que seja abundante como água. Essa justiça não é a justiça da lei que agrada a Deus. A justiça verdadeira, que é a justiça da misericórdia. A justiça de olhar os outros dentro do contexto da vida dele, e não a partir de uma lei escrita, ou a partir de uma crítica infundada, ou a partir do que os outros falaram. Uma vez o padre Renato, fundador da Pastoral Nômade, em um retiro nosso, há muitos anos atrás já, uns 5, 6 anos atrás, ele disse que ninguém pode afirmar com clareza que alguém cometeu um pecado mortal consciente. Isso ficou muito marcado na minha vida. Um homem tão experiente e santo como ele dizer isso é muito forte. E é verdade. Ninguém sabe o contexto da vida daquela pessoa, o que o levou, onde ele nasceu, como ele foi criado, o que aconteceu com ele. A gente às vezes julga um fato isolado do contexto. E essa não é a justiça que agrada a Deus. É essa justiça da misericórdia. Não é uma justiça que isenta de culpa quem é culpado. Não. Mas é uma justiça que olha com misericórdia. Que reza pelo acerto daquele que está errando. Que quer que ele se salve, que chegue a uma conversão. Que consiga entender a salvação, consiga entender o que é correto, o que é certo, se ele ainda não entende. Essa justiça, porque é por essa justiça que seremos julgados. Isso é o que agrada a Deus. Eu acho muito forte aquela passagem onde trazem, por isso que eu cito sempre, trazem aquela mulher pecadora, adúltera, diante de Jesus, para que Jesus dê uma palavra sobre ela, porque eles estavam doidos para apedrejar ela. E eles dizem, leem ali, porque Moisés disse que deveria apedrejar, e era verdade, ela foi pega em adultério e tudo isso. E Jesus não a condena. Isso é uma coisa que sempre eu lembro antes de tomar uma atitude, quando alguém me traz um problema. Sabia? Alguém me traz, olha, fulano aconteceu isso, fez aquilo, tudo assim, sempre me vem essa passagem. O fulano que foi jogado diante de mim, e que foi pego mesmo, e que estava errado mesmo. E eu lembro da cena da pecadora jogada no pé de Jesus. Que fala, então, quem não tiver errado, atira primeiro a pedra. E é importante ver o amor que Jesus olha para ela, dizendo, mulher, ninguém te condenou, também não te condeno, vai e não peques mais. Ele dá a correção. Ele não isenta e fala, não, ela não fez nada, vocês estão errados. Não, ela fez mesmo. Mas aí é que está a justiça de Deus. De dar a oportunidade de novo, vai e não faça mais. O que você fez é errado. Não faça mais isso. Você não é feliz assim. Com certeza, claro, aquela mulher se tornou uma seguidora de Jesus. Claro que sim. Porque quem olha nos olhos de Jesus, de verdade, se torna seguidor de Jesus. Judas só traiu Jesus porque nunca foi capaz de olhar nos olhos de Jesus. Mesmo andando 3 anos com Jesus. Andar com uma pessoa de Deus, estar perto de uma pessoa de Deus ou do próprio Deus na Eucaristia, não significa
ser discípulo de Deus. Aqui o profeta Amós está repreendendo exatamente isso. Pessoas que ficam o tempo todo ali diante de Deus, oferecendo isso, oferecendo aquilo, mas não são de Deus. Por quê? Porque não tem honestidade, não tem justiça. Não tem. Trazendo para o evangelho de hoje, um pequeno esclarecimento, uma pequena catequese sempre é bom. Eu sei que vocês sabem disso, mas muita gente que está assistindo pelo YouTube talvez não tenha esse conhecimento. Então é muito importante a gente esclarecer essa verdade de fé da igreja sobre a existência dos anjos, tanto dos anjos que estão com Deus na glória de Deus, anjos bons, quanto a existência dos anjos decaídos, Satanás e os anjos que seguiram ele. É muito comum hoje as pessoas negarem a existência do demônio. Por quê? Porque fica tudo mais fácil. Porque se não existe demônio, logo não existe inferno, logo não existe juízo, logo eu faço o que eu quiser. Não existe temor, não existe nada, não existe punição para o que eu fizer escondido. Porque se não existe um ser espiritual mal, logo se nega também a existência do próprio Deus, né? Então a igreja esclarece, e é importante que a gente saiba o que a igreja fala sobre isso. Nós acabamos de ouvir no evangelho hoje, você que está acompanhando pelo YouTube pode ler depois, Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34, Jesus que entra numa cidade e vem até ele 2 possessos pelo demônio. Diz aqui no evangelho que eram tão violentos que ninguém podia passar perto. Eles saíram dos túmulos, moravam num cemitério, né? Aqui se trata de um caso de possessão real, diferente daquilo que a gente vê. Existe também, claro, o outro lado da coisa. Tem gente que não acredita na existência do demônio, não acredita em nada existente, e tem gente que tudo é o demônio. Se você espirrar, você está com o diabo. Se você bocejar no grupo de oração, você está com o diabo. E então nem um lado nem um outro. O que a igreja fala, o que a igreja orienta, é importante a gente saber. Aqui neste caso do evangelho se trata de um caso de possessão diabólica. Existem 3 graus de infestação diabólica. Existe primeiro a opressão diabólica, onde algum demônio, algum anjo decaído oprime aquela pessoa, a vida dela, por algum motivo, por algum mistério de Deus, a gente não sabe, mas existe vários motivos. Alguns por culpa da pessoa, outros por mistério por mistério. Existe o segundo passo, que é a obsessão diabólica, onde a mente da pessoa já está tão quase que possessa completamente, mas não ainda completamente, ainda a pessoa tem o uso da sua razão, mas ela está tão levada ao mal, que a vida dela é dirigida e suas atitudes dirigidas por influência desse mal, com consentimento dela, claro. E existe a possessão diabólica, que é um último grau dessa situação, é onde a pessoa está fora de si. Existe um outro alguém naquela pessoa durante o exorcismo, e é exatamente o que nós vemos aqui no evangelho. Aqui Jesus conversa com uma terceira pessoa dentro dos possessos, tanto que ele tem um diálogo com eles, nós vimos aqui na leitura. E isso é importante para a gente pegar essa catequese da igreja diante dos dias de hoje, onde quase 90% dos teólogos modernos não acreditam na possibilidade de uma possessão diabólica. Não acreditam na possibilidade da existência do mal. Alguns até acreditam que existe Satanás, mas não que ele possa influir diretamente ou possuir uma pessoa diretamente, né? Vamos ver o que a igreja fala sobre isso. Eu peguei alguns trechos
do Catecismo da Igreja. Primeiro, o que a Igreja fala sobre os anjos? Porque a gente tem que entender que existem 3 tipos de natureza. Vou tentar resumir bastante, tá? 3 tipos de natureza. Natureza divina, da qual participa Pai, Filho e Espírito Santo. Só, ninguém mais. Pai, Filho e Espírito Santo, natureza divina. Natureza angelical ou pura espiritual, da qual participa os anjos de Deus e os demônios, que são anjos que por livre vontade negaram a Deus. Deus não criou, é importante isso, Deus não criou demônios, Deus criou anjos. Por livre vontade de uma parte desses anjos, negaram a Deus e por opção própria se tornaram demônios. Deus não criou demônio, Deus não criou inferno. Eles criaram. A opção deles criaram. Tá? E existe a natureza humana, que somos nós. Essa terceira natureza. Natureza humana. Que temos espírito e temos corpo também. Temos matéria também unida ao espírito. A única pessoa que tem 2 naturezas é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na união hipostática, que a igreja chama. É a união de 2 naturezas, é o único. Só Jesus tem 2 naturezas, os outros não. Então, só falei isso para a gente não confundir. Por exemplo, às vezes a pessoa acha que uma pessoa que vai para o céu vai virar um anjo. Não vai. Vai virar um santo. Está no céu, é santo, é bem-aventurado, uma alma bem-aventurada. E uma pessoa que vai ao inferno não vai se tornar um demônio, vai se tornar um réu condenado do inferno, uma alma no inferno, mas nunca um demônio, porque ele não é da natureza angelical. Sabe? Isso é importante ficar claro, isso é doutrina da igreja. Tá. Catecismo da Igreja, parágrafo 330, diz assim: como criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e de vontade. Os anjos são criaturas pessoais e imortais e superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então, os anjos são criaturas pessoais. Sabe? Alguns teólogos, eu já vi alguns teólogos dizendo que o anjo é a pronta ação de Deus. Não, Deus é Deus, anjo é anjo. Cada anjo é um ser pessoal. Tem vários, milhares de anjos. Mas cada um é um ser pessoal. Como um ser humano, cada um é um ser pessoal. E sobre os anjos decaídos, o que a igreja fala? O Catecismo da Igreja, capítulo 391, diz assim: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então Deus criou os anjos, né? E a desobediência criou os demônios. Olha que forte isso. Quem criou os demônios foi a desobediência. Por isso que a desobediência pode continuar condenando gente à perdição eterna. Porque ela condenou os próprios anjos que Deus criou bom. A desobediência ela é tão grave, que ela conseguiu fazer com que anjos criados por Deus se tornassem demônios, por causa da desobediência a Deus. A igreja ensina ainda, no Catecismo da Igreja 2851, a igreja fala assim, sobre o pedido livrai-nos do maligno, do Pai Nosso. Eu já ensinei isso em outra direção, mas repito aqui. A igreja diz assim: neste pedido o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Então, a igreja trata a existência de Satanás como a existência de um anjo decaído, destronado, uma pessoa, né? O líder de todos os outros anjos. Agora, sobre a possessão diabólica, que hoje em dia quase ninguém acredita mais. A igreja
institui um sacramental só para isso. Se a igreja não acreditasse nisso, não existiria o sacramental chamado exorcismo, né? Então, o Catecismo da Igreja, 1673, diz assim: o exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, isto é, pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Quando a igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou e é dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar. Então isso é um ensinamento da igreja. E numa audiência do dia 13 de agosto de 1986, Papa João Paulo II, tratando desse assunto sobre a possessão diabólica em si, o Papa João Paulo II, que fez um exorcismo em Roma, uma vez, ele fez pessoalmente um exorcismo em Roma, o Papa diz assim: não é para se excluir que em certos casos o espírito maligno chegue até o ponto de exercer o seu influxo não só nas coisas materiais, mas também sobre o corpo do homem, pelo qual se fala possessos de espíritos impuros. Então isso é uma verdade da igreja. Isso é um ensinamento da igreja, aqui só dá essa catequese pequena para que a gente não passasse por esse momento, essa oportunidade, já que o Evangelho fala de um exorcismo clássico de Jesus, então não passasse despercebido diante de tantos erros espalhados por aí, que pelo menos a voz da igreja também seja ouvida nesse meio, que a gente possa esclarecer. Um dos maiores trunfos do demônio é se passar por inexistente, porque ele é embusteiro. Se você não sabe que está lutando contra alguém, mais fácil desse alguém te atingir, porque você não se defende, não se prepara, não se protege contra esse ataque. Então para ele está muito bom assim como está, muito bom, né? É claro que existe casos, doenças psíquicas, existe também o trabalho dos padres que trabalham com a ciência da, como que chama? Parapsicologia. Existe tudo isso, claro que existe, né? O Padre Quevedo, Padre Enzo, eu li o livro dos dois, já conversei com o Padre Enzo, já debati sobre isso, as coisas que ele viu pessoalmente, tudo. Então, existe tudo isso para estudo, claro que existe. Existe doenças psiquiátricas, existe. E que são às vezes muito parecidas com uma possessão? São. Mas existe também a possessão. Existe, né? Eu pessoalmente, eu sinto uma diferença fundamental e essencial assim, entre uma coisa e outra. Quando é uma possessão diabólica, é como se baixasse o inferno ali, sabe? O ambiente todo fica infernal. Eu já tive em casos assim. Mesma coisa quando chega uma pessoa de Deus, ou está num evento de Deus onde o Santíssimo é exposto e traz de baixo o céu, não é assim? Sente o ambiente, parece o céu. Também quando existe uma presença real maligna, a coisa fica horrível, sabe? Você logo vê que aquilo não é problema psíquico, aquilo não é, você percebe. E também pela voz do grito. Hoje em dia é muito comum, em eventos da renovação carismática principalmente, a gente vê alguns exageros nisso, né? Não só da renovação carismática, outros grupos também, alguns exageros, né? Pessoas gritam, caem, mas é mais surtos psiquiátricos, psicológicos, carência afetiva, um monte de coisa assim. Mas você escuta aqueles gritos das pessoas que, entre aspas, pensam que estão possessas, mas é muito diferente de um grito de uma pessoa possessa, que eu já ouvi, e é bem diferente. Traz o desespero do réu do inferno, o grito. Sabe? É muito diferente. É muito diferente. É uma coisa que te arrepia a alma. É muito feio. Deus ajude que vocês nunca ouçam isso, né? Nunca vejam uma coisa dessa de perto. Mas existe, né? E é bem diferente. Então dá para separar muito claro que é doença, se trata com remédio. O
que a ciência cura, que cure. Mas o que é dever da igreja, que a igreja cumpra, né? E não se omita, né, diante de tantos casos que precisam da intervenção de um exorcismo e às vezes, ou por medo do sacerdote, ou por descrença, não vai. E às vezes a pessoa acaba sofrendo aquela opressão ruim por tantos anos, né? E às vezes nunca é liberta daquilo, porque faltou alguém que exercesse em nome da igreja, né, nomeado pela igreja, a oração que poderia curar aquela pessoa, poderia trazer a liberdade para aquela pessoa, tá? Então fica essa pequena catequese e também o ensinamento que Deus deseja, um coração sincero, um coração que busca a justiça